Olá! Transitar por outros universos, usar a pesquisa como base para conhecer um outro mundo. O escritor Max Malman, nosso entrevistado de hoje, para escrever seu mais novo romance, O Centésimo de Roma, mergulhou no século I da era cristã e conseguiu sair do desafio com um livro denso, divertido e profundamente verossímil. E este é o mote de nossa conversa com Max Malman. Na dica de leituras, 2 relançamentos fundamentais, os romances Juliano Pavolini, de Cristóvão Teza, e Hotel Brasil, de Frei Beto. A gente conversa agora com Max Malman. Max, O Centésimo Homem em Roma, que é um livro curioso, porque é um livro, de certa forma, passa num período histórico, embora não seja tanto histórico assim, mas como é a pesquisa desse livro, né? Vamos começar por essa coisa da pesquisa, do trabalho mesmo, né, de pesquisa desse livro. Pois é, eu comecei a pesquisar, na verdade, antes de pensar em escrever um romance ambientado nessa época, no século I em Roma. Eu comecei a ler mais, eu sempre gostei de história da antiguidade, greco-romana. Aí comecei a ler sobre isso mais sistematicamente depois do 11 de setembro. Acho que muita gente fez essa ligação entre, né, um império e o outro, invasões bárbaras, coisas assim, né? Aí aos poucos, muito aos poucos, assim, eu comecei a pensar em tentar escrever alguma coisa que se passasse na Roma antiga, né? Mas aí ia deixando, não surgiu, né? Aí quando eu comecei a ler, assim, tudo que eu pude encontrar, né, do Tácito, Suetônio, Plutarco, Dion Cássio, corri atrás de traduções, pouca coisa tem em português, né? E aí aos poucos eu fui focando nesse período histórico, que é um ano no século I em Roma, em que Nero é derrubado e tem uma guerra civil, é um momento, né, o cristianismo está surgindo, é um momento muito conturbado, e aí eu pensei, aqui eu posso contar uma história, eu posso botar um personagem. Eu criei um centurião que era o mais próximo que eu consegui de um homem comum de classe média, perdido nesse turbilhão todo, né? Agora, o personagem, ele está voltando da Germânia, cheio de glórias, né? Uhum. E acaba se transformando num anti-herói, né? Quer dizer, há essa leitura também me lembrou muito quer dizer, medida com as devidas diferenças, né? Os devidos limites, mas me lembrou muito aquela coisa do Policarpo Quaresma, né? Aquela coisa que nada consegue se chegar ao ponto da certeza, né? Né? Ele nunca consegue o que ele quer, e quando ele consegue, ele vê que aquilo que ele queria não é exatamente como ele imaginava. Uma inspiração grande foi o Machado, né? O título, Centésimo em Roma, é uma citação do Homem Célebre, um conto do Machado, que tem o Pestana, que é ele sonha em ser um grande compositor erudito, mas quando ele senta para compor, ele só consegue fazer polcas. E aí ele é muito bem sucedido como autor de polcas, e isso deixa ele péssimo, porque ele gostaria de estar no Olimpo da música erudita, né? Então aí tem essas, né, que a esse César lhe contentaria ser nem o segundo, mas o centésimo em Roma, né? Aí foi daí que eu peguei a epígrafe e o título, né? Agora, Max, uma coisa que me chamou muito a atenção no livro também foi a construção dos personagens históricos, né? Sim. O Nero, quer dizer, vários deles, Césares, todos que aparecem aqui, e eles estão muito assim, muito reais, né? Muito, né? Quer dizer, como é que foi o trabalho desses personagens, a construção desses personagens mesmo, né? Partiu muito da pesquisa, e as minhas fontes principais foram o Tácito e o Suetônio, né? O Suetônio é bom porque ele contava fofocas da corte, né?
ele, né, dizia que fulano usava peruca, outro fulano era obcecado com moscas, todas essas coisas que o outro mal conseguia andar por causa da artrite. Essas coisas, esse tipo de informação que para um historiador nem é tão importante, para mim, assim, foi essa a semente, né, de onde eu pude ir montando esses personagens, assim, essas idiosincrasias todas, né, assim, que me ajudaram a construir, né, essas figuras, dar credibilidade a elas, sabendo que, assim, não é o Nero de verdade, é o meu Nero, né? Agora, tem um aspecto também do livro que é interessante, porque ele, embora seja centrado na Roma Antiga, a trama dele é muito contemporânea, né? Muito atual, daquela do jogo do poder, né? Quer dizer, como é que foi isso, né? Quer dizer, a escolha de Roma, ela é mais um disfarce, quer dizer, como é isso? Porque a trama é muito atual. Sim, sim. Isso é impressionante como essas disputas pelo poder são parecidas no mundo romano, no mundo de hoje. Né, a diferença é que naquela época eles usavam facas e a coisa era um pouquinho mais sangrenta, mas não tem muita diferença. Esses conchavos realmente são muito parecidos, né? E aí eu quis mostrar isso do ponto de vista de alguém que tenta se beneficiar dessas reviravoltas políticas, mas nunca consegue, né? Agora, uma coisa curiosa é porque a trama do livro é muito atual, né? Quer dizer, o jogo do poder, essa briga, essa necessidade do protagonista tentar se estabelecer, né? E tudo isso. Quer dizer, então, ele passar em Roma, ou sei lá, na Brasília atual, ela mais ou menos que se equiparam, né? Quer dizer, como é isso, né? Pois é, assim, essa coisa dos conchavos políticos, das alianças, das traições é muito parecida na política contemporânea e na política romana. Eu acho que o mundo romano é mais próximo do nosso, por exemplo, do que o mundo medieval. Essa complexidade social, esse jogo de aparências, tudo isso é muito semelhante. Eu sem querer forçar uma metáfora, eu investi nessa semelhança, né? Chegar a Roma não pelo que ela tem de exótico e de distante, mas pelo que ela tem de próximo da gente, né? A questão também do trabalho minucioso da linguagem, né? Porque é interessante, era muito fácil se cair numa linguagem de certa pompa, né? Porque esse mundo favorece isso, né? Você está ali, é uma época de construção do latim, então é muito fácil você, né, cair no latinismo e tal. E coisa. Como é que foi controlar também essa questão da linguagem do livro? No começo, assim, né, nas primeiras redações, eu caía mais na tentação de encher de expressões latinas, aí depois eu fui secando isso e eu sabia que se eu usasse uma linguagem polada demais, eu ia destruir o projeto, né? Então, aí eu tomei várias opções, como, por exemplo, adotar o você, não usar como seria de se esperar, assim, o tu e o vós, porque isso ia afugentar o leitor, né? Tentar fazer uma linguagem, um coloquial culto, né? Sem nada muito castiço, mas também nada muito contemporâneo, assim, né? Fiquei fazendo esse jogo, né? Assim, aí algumas opções que eu fiz, por exemplo, como em Roma não existia uma distinção muito clara entre civil e militar, né? Entre um cargo civil e um cargo militar. O cursus honorum, que era era a escala de cargos que um patrício romano assumia durante a sua carreira, englobava cargos militares e cargos civis. Então, por exemplo, eu jamais usei a palavra soldado, né? O meu protagonista se considera uma espécie de servidor público. Quer dizer, esses detalhes é que dão aquilo que a gente chama de verossimilhança, né? Então, quer dizer,
houve essa preocupação em ser o mais verossímil possível, né? Quer dizer, essa história não aconteceu, mas ela era plausível, né? Enfim, né? Quer dizer, foi essa a sua preocupação? Então? Sim, a verossimilhança ou uma ilusão de verossimilhança, né? Tentei no máximo, né, fazer essa prestidigitação de que esse mundo romano parecesse real para um leitor de hoje. Aí que me obrigou a pesquisar, assim, não só a história, mas também o vestuário, a alimentação, quanto pesava o equipamento do legionário, quanto pesava o escudo, como é que eram as táticas de combate, como é que se usava um gládio, essas coisas assim, né? Agora, a questão do humor no texto também, né? Porque é um texto que acabou tendo uma carga de humor muito forte, né? Ele acabou sendo um texto bem divertido mesmo, né? Quer dizer, como é que foi também o trabalho disso? Isso é meio inevitável para mim, né? Tudo que eu faço tem a ver com humor e não conseguiria fazer de outro jeito, né? Eu tentei, né, eu abordei esse universo de maneira irônica, né, com o que ele tinha de parecido, de semelhante com a gente, assim, né, não tive como não fazer isso de uma forma humorada, né, até porque, assim, né, vários episódios históricos, realmente, até o Tácito, que é um autor da época, ele já tem uma ironia muito boa, né, coisas que ele conta sobre os presságios, né, a história do boi falante que eu menciono no livro é uma citação do Tácito, assim, que eu amplifiquei, digamos assim, né. Agora, há também uma certa peculiaridade do livro, porque ele acaba fugindo pelo menos do estereótipo da literatura brasileira que está se fazendo hoje, né? Que são normalmente livros urgentes, livros com a carga de violência muito grande, livros com a carga de urbanidade muito grande, né? E você acaba fugindo de tudo isso, né? Criando um outro ambiente, um ambiente histórico e tal. Quer dizer, você se sente um pouco também meio na contramão disso? Como é que você se situa? Sim e não, né? Porque... né, de certa forma, o Centésimo em Roma também é um romance urbano, né? Só que a urbe é a Roma de 2000 anos atrás. Assim, acho que isso tem a ver também com a minha birra com o realismo, né? Eu tenho uma grande dificuldade em lidar com o realismo, né? Assim, com a narrativa realista. Acho que a gente se deixa aprisionar muito por um realismo excessivo ultimamente no Brasil, por uma coisa, né, que tem a ver muito com o depoimento pessoal, com o autobiográfico, com a experiência vivida. Eu chamo isso de verdadismo, né? Assim, então, tentei fazer uma coisa que não fosse tão realista, tão verdadista, assim, né? E também como é que se dá isso, né? O Graciliano Ramos até dizia uma coisa interessante: eu só escrevo sobre o que vejo, né? Quer dizer, você só consegue escrever então sobre o que você não viu, né? Quer dizer, esse jogo de experiência e imaginação, como é que se dá na confecção da sua literatura? Assim, eu não vi, mas vivi, de certa forma. A experiência humana é igual, né, em qualquer época. Então, assim, o personagem, o protagonista, eu tirei, né, das minhas neuras, das minhas angústias, das minhas inseguranças, assim, a experiência emocional, psicológica não muda muito, né, de um século para outro. O ser humano é o mesmo, né? Então, na junção disso tudo, você acaba tendo a consciência de que está fazendo literatura brasileira também. A literatura, porque você, de certa forma, reflete uma realidade que poderia estar no país. Sim, né? Sim. E né, como um brasileiro de hoje, de 2010, o que eu escrevo
eu falo do presente, mesmo sem, né, falando de uma outra cultura no passado, sim, eu estou falando do país, do nosso país hoje e mais do que isso, usando para isso a língua portuguesa, né, que é o que eu acho que é o mais importante de tudo, né, que é a minha ferramenta de trabalho, eu sou, né, aquela citação do Fernando Pessoa, que já é clichê, né, clichê dos clichês, minha pátria é a língua portuguesa, né, e até o Machado já dizia, né, que um autor tem que ter uma certa atmosfera, um certo quê, assim, que reflita essa época, mas que não se resume necessariamente à ambientação ou à época em que ele escreve. Né? O romance também tem uma dinâmica muito, muito grande, né? Quer dizer, o ritmo dele é um ritmo ágil, né? Um ritmo, né, até muito envolvente, né? De certa forma, a sua experiência de roteirista acaba influenciando nessa sua confecção de romancista? Eu acho que sim, né? Ser roteirista me ensinou a cortar, né? A coisa né, os capítulos curtos que eu queria trabalhar já vem do Tácito, do Suetônio, que usavam capítulos curtos também. Mas a maneira de organizar esses capítulos, como cortar, assim, acho que a minha experiência como roteirista ajudou bastante. A questão dos diálogos também, eu tentei fazer um diálogo não naturalista, não televisivo, mas justamente por tentar fugir de um modelo, né, esse modelo me foi útil, né? E a partir de agora, né? Quer dizer, você termina um livro, né? O Lê do Ivo tem uma expressão que eu gosto muito. Ele diz: eu termino o livro, eu me sinto uma piscina vazia, né? Eu esgotei todos os assuntos, né? Quer dizer, no 100º Homem em Roma, deu para esgotar o assunto? Como é que está trabalhando a ficção atualmente? Pois é, eu terminei ano passado e, na verdade, ainda não me desliguei desse universo, né? Eu acho que eu poderia continuar contando essas histórias, né? Continuo comprando livros, montando a minha biblioteca romana, assim. Talvez eu volte a esse universo. Ao universo romano, né? Agora, porque, de certa forma, é um universo que a amplitude do que se debateu ali, né? Quer dizer, é um universo meio que fundador da cultura ocidental. Sim. E ele acaba, isso, de certa forma, influencia a sua preocupação como ficcionista. Uhum. Sim, é a nossa herança. Nós somos muito romanos, né? Assim, né? Os gregos vieram a nós pelos romanos, né? A nossa língua, né? O português, os costumes, as instituições. Quer dizer, se a gente for cavar bem fundo na civilização, a gente vai chegar em Roma, né? Tá ótimo, Max. Muito obrigado por sua participação aqui no Leituras. Valeu, Maurício. Tá. A ficção é um dos mais seguros caminhos para se conhecer a alma dos homens, e daí a intensidade dos gêneros e suas possibilidades. Escritor que busca surpreender em cada novo texto, Cristóvão Teza vem relançando pela Record seus antigos romances. Juliano Pavolini, o mais novo volume deste projeto, é um romance de formação, onde o protagonista ajusta suas contas com o próprio pai. Estamos diante de um tema antigo, o confronto de gerações. O pai de Juliano, um homem austero, católico e trabalhador, não aceita a vida errante do filho. E somente na prisão, anos depois, diante da psicóloga Clara, o protagonista e narrador consegue entender o homem antigo, que foi o pai, e o antigo jovem, que foi ele próprio. É um texto lírico, doce, comovente. Cristóvão Teza tem a capacidade de edulcorar as tragédias sem amenizar suas lições. O suicídio de Trapo e as impossibilidades do filho eterno, outros romances do autor, nos mostram o escritor que sabe usar seu ofício para refletir sobre dores e felicidades, e daí contribuir para o crescimento do homem. Mas a literatura, também falando de tragédias, sabe dizer de universos divertidos,
mesmo sem abdicar da reflexão. Em seu único romance, o escritor Frei Beto trabalha nesta trilha. O livro Hotel Brasil, O Mistério das Cabeças Degoladas, relançado pela Rocco, como um romance policial que é, começa com um crime, mas daí ganha novos sentidos. O cenário é a Lapa, o antigo bairro boêmio do Rio de Janeiro. E o hotel, gerenciado por Dona Dinó, é o centro de um universo onde transitam as mais diversificadas figuras humanas. Ali se cruzam de travestis até a jovens interioranos ambiciosos, um verdadeiro painel do universo carioca. No entanto, não apenas o Rio de Janeiro se vê refletido nesta trama. Frei Beto traça um microcosmo que se mostra por todos os cantos do mundo, a possibilidade de convivência na diversidade. Com todos os elementos de sua natureza, este romance policial é um divertido mergulho no mundo onde a harmonia e a compreensão são possíveis. E defender isso diante de cadáveres é a mostra da capacidade de seu autor. Os mundos refletidos no Brasil, Juliano Pavolini, de Cristóvão Teza, e Hotel Brasil, de Frei Beto. O Leituras de hoje fica por aqui e você bem pode ficar na companhia de bons autores e bons livros. Até nosso próximo encontro.